mal é o coração. Essa é a carnalidade. Esse é o imperativo do corpo no sentido da linguagem paulina. Não é em si o corpo. O corpo é frágil, é diferente. Frágil em sua natureza. Ele não aguenta não morrer, por exemplo. Mas é o homem interior que impulsiona os órgãos, por exemplo, de reprodução humana a se envolver com situações para os quais eles não foram criados. Então, irmãos, os gnósticos, eles tinham uma visão equivocada sobre o corpo, bem como uma visão equivocada sobre o pecado. Porque assim como hoje tem, naquela época existia uma ideia de que as atitudes do corpo, elas não tornavam impuros os corações. A alma, o espírito não poderia ser afetado pelo que o corpo comete de pecado. Então, é por isso que o apóstolo João, ele vai dizer que sim, nós pecamos, e se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então, irmãos, nesse primeiro argumento do apóstolo João, nós podemos ver o apóstolo João fazendo um teste moral com a igreja, dizendo para a igreja em que medida está a relação do crente com o pecado. E essa relação, simbolicamente, poderia ser significada por uma história simples. Eu me lembro que o reverendo Augustus, quando eu era auxiliar dele, ele me contou uma história interessante, depois até contou isso em sermões. Pelo menos eu escutei ele falar isso uma vez no sermão. Ele disse o seguinte, que quando ele esteve fazendo o mestrado dele na África do Sul, inclusive onde o reverendo Robério está terminando o doutorado dele, nessa mesma universidade, ele disse que ele e a Minka e um casal, Minka é a esposa dele, e um outro casal viajaram por vários lugares da África. Passearam por todo lugar numa Land Rover. É um carro próprio para esses ambientes, né? Carro bastante resistente, pneus grandes e etc, 4x4, uma série de coisas. Isso na década de 80. E ele disse que eles andaram mais de 6.000 quilômetros. Mais de 6.000 quilômetros. Foram dias andando, porque 6.000 quilômetros na África, irmãos, não é como andar 6.000 quilômetros aqui não, viu? É estrada de chão, é todo tipo de coisa. Isso aí você pode botar uma dificuldade muito maior do que andar, por exemplo, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, São Paulo, que são estradas melhores se comparadas àquelas estradas. Diz que quando ele estava a menos de 500 quilômetros de casa, o pneu furou. E aí ele disse assim, Renan, ou quando ele pregou, irmãos, o pecado na vida de um crente é como andar 6.000 quilômetros numa estrada de terra, no meio da África, etc e tal, e lá no final ele vai lá e fura o pneu, ou seja, ele vai lá e tropeça. Hoje é o contrário. As pessoas, em nome do tropeço, ou da possibilidade do tropeço, elas tropeçam de 500 em 500 quilômetros. E dizem assim, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, e Ele é amor, e Ele é misericórdia, e Ele é graça, e Ele é perdão. Então, com base nessas doutrinas que são verdadeiras, as pessoas querem viver no pecado. Elas não querem viver pela graça de Deus, sabendo que erraram, pedem a Deus que lhes erga, para não voltar ao mesmo caminho de estar vivendo da mesma maneira que viveu no momento que estava tropeçado, vamos dizer assim.